Olá, turminha! Hoje a gente vai trazer o assunto de português para vocês. Nós iremos trabalhar verbete. E o que é isso, professora? Bem, vocês irão entender agora. Vamos aqui para o slide. Já percebeu como no dia a dia exige de nós a execução da escrita? Pois é, todos os dias nós amanhecemos o dia e percebemos e nos deparamos com várias palavras. Então, eu tenho a necessidade de escrever e a necessidade de ler. E aí, no dia a dia, de acordo com as atividades do cotidiano, nós temos a necessidade de escrever algumas palavras, né? Deixar recados para papai, para mamãe, para um irmão, para a professora, e aí fazer as atividades. E aí, nesse momento, nos pegamos com dúvidas em algumas coisas. E aí? É na escola, nas atividades em casa, na elaboração de listas de supermercado, no celular, nas mensagens que enviamos, nos pegamos com a execução da escrita. Então, é nesse momento se faz necessário ter e tirar algumas dúvidas. E onde tiraremos essas dúvidas? Pois bem, é nesse momento dúvidas surgem, tá? Tais como a maneira correta de grafar essas ou aquelas palavras. Quando isso acontece, temos um grande aliado, o qual podemos e devemos consultar sempre, que é o dicionário. Vamos aprender a seguir um pouco mais sobre ele, né? Então, vocês, quando têm dúvidas, vocês sempre buscam na hora da aula aqueles dicionários que ficam no nosso armário. Vocês vão lá, procuram a palavra, identificam o significado dela e aí vocês conseguem encaixar ela nas produções de textos de vocês ou em significados de palavras que vocês não estão reconhecendo em alguns textos que vocês leem. Pois bem, além do significado, dentro do dicionário nós podemos perceber que as palavras elas trazem algumas coisas a mais. E aí vocês vão observar todo esse processo agora. No dicionário, nós podemos observar que a organização dele é feita em ordem alfabética, certo? Por quê? E aí você observa também que o nosso alfabeto é constituído de 26 letras. Isso que já sabemos, né? Não é de hoje, e que as palavras contidas no dicionário aparecem organizadas em ordem alfabética também. Mas você sabe o porquê dessa organização? Bem, ela serve basicamente para facilitar a nossa busca, porque como conhecemos o alfabeto desde as séries iniciais, então fica mais fácil que a gente procure organizadamente na sequência correta do alfabeto as palavras para encontrar e tirarmos nossas dúvidas. Nas páginas do dicionário há duas palavras que se destacam, que normalmente vêm expressas no canto direito e no canto esquerdo. Se vocês observarem no desenho que eu coloquei aqui, eu coloquei um dicionário aberto e aí eu coloco aqui a página do dicionário aberto. Vocês vão observar que aqui no canto esquerdo e no canto direito da tela existem duas palavras destacadas. Para que elas servem? Vamos lá. Elas são denominadas palavras-chave, pois servem para orientar nossa consulta, indicando a primeira e a última palavra de cada página. As palavras do dicionário, todas que aparecem em destaque, recebem o nome de verbete. Então, a palavra que eu procuro lá no dicionário, como por exemplo, se eu procurar a palavra caneta, ela vai aparecer destacada e essa palavra que está em destaque, eu chamo ela de verbete. Verbete é um gênero textual informativo com o objetivo de explicar uma palavra. Então vamos lá. Coloquei aqui para vocês, né, no slide. É um gênero textual informativo com o objetivo de explicar uma palavra, atribuindo-lhe um conjunto de significados e exemplos. A sua linguagem segue as normas padrão da língua, com um alto nível de formalidade. Como são destinadas à consulta, são normalmente curtos e objetivos, facilitando o acesso e o entendimento. Então, eu coloquei aqui a palavra em destaque, família.
Se você observar, a família está em negrito e a palavra família a gente diz que é verbete, certo? E logo após o verbete nós temos aí família separada. Então, dentro do processo do dicionário, nós encontraremos, além da palavra, encontraremos como separá-la. E aí ele coloca entre parênteses e separa a palavra, as separações silábicas dela. Vamos lá, que vocês vão entender todas essas letrinhas que tem aí, inclusive as que estão abreviadas, para que vocês possam entender. Geralmente, em cada verbete, percebemos a palavra procurada em destaque, que é o verbete, certo? E logo à frente dela, a separação silábica. A presença de algumas letras que surgem abreviadas, elas representam informações importantes que devemos saber sobre as palavras em estudo, por exemplo. Quando vem ADJ, significa que é um adjetivo, certo? Um adjetivo para aquela palavra e ele vai e coloca, né? S.M significa substantivo masculino. S.F, substantivo feminino. V. Vai ser verbo. Sig vai ser singular e pule é plural. Os significados que a palavra em questão possui enumerados e alguns dos significados trazem exemplos. Se a gente voltar aqui para a palavra verbete, que a gente destacou no slide, é família. E aí eu tenho família, aí tem uma separação silábica, família, toda separadinha. Aí eu tenho S.F, significa que a palavra família é um substantivo feminino. E aí ele designa as informações relacionadas à família. Número 1, grupo de pessoas que têm parentesco entre si, principalmente pai, mãe e filhos. Isso é o primeiro significado para a família. Aí ele vai dar o segundo significado. Grupo de pessoas que possui os mesmos antepassados, descendências, linhagens. E aí ele dá número 3. Só que ele coloca entre parênteses bio. Então, biologicamente, uma das classificações científicas dos organismos vivos, constituída por vários gêneros que possuem muitas características comuns. Então, dentro da biologia, família significa isso, entendeu? No ponto 4, temos aí grupo de pessoas ou coisas que possuem por algum critério característico comum. No 5, ling, quer dizer, na linguagem, vai ser conjunto de palavras que têm a mesma raiz. Em português, os vocábulos falar, confabular e falatório são da mesma família. Ele está querendo explicar que dentro da linguagem, ele traz esse significado. No ponto 6, vamos ter conjunto de línguas que derivam do mesmo tronco. Família indo-europeia. Ser família, ser recatado, modesto e bons costumes. E ele dá aí alguns exemplos do conjunto de línguas que derivam do mesmo tronco, né? Os derivados da palavra família, né? Então, você pode ver que vem bem explicadinho e vem várias versões de significados para aquela palavra. Não só em família, como em outros também. E aí, vocês podem estar analisando as palavras e procurando palavras novas para poder fazer esse estudo valer a pena. Então, vamos lá. Bons estudos e pesquisem palavras. No livro de vocês vai ter uma atividade de pesquisa de palavras para que vocês possam identificar cada critério que tem dentro do verbete, certo? Bons estudos e até a próxima!